O governo federal lançou o Prêmio MEC da Educação Brasileira para reconhecer cidades e estados que alcançarem metas em creches, alfabetização, ensino integral e técnico. O prêmio incentiva ainda a implementação de políticas, programas e estratégias que aprimorem a qualidade da aprendizagem na educação básica, promovendo a equidade e alinhando-se ao Plano Nacional de Educação, PNE. O prêmio também vai oferecer um valor em dinheiro e um troféu de reconhecimento aos vencedores conforme critérios que serão definidos em ato do MEC. A iniciativa busca valorizar escolas, estudantes e gestores da rede pública, além de incentivar ações que melhorem a aprendizagem na educação básica com foco na equidade. O prêmio tem 3 princípios como base: acesso igualitário à educação, combate às desigualdades e fortalecimento de políticas alinhadas ao Plano Nacional de Educação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A Advocacia Geral da União confirmou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região a posse tradicional da comunidade Guarani sobre uma área rural em Palhoça, Santa Catarina. A disputa envolvia um terreno de cerca de 13 mil metros quadrados perto da BR-101, no Recanto Verônica. A FUNAI defendeu que a área faz parte da aldeia Praia de Fora, dentro da terra indígena Cambirela, em processo de demarcação, e que a ocupação indígena é tradicional e contínua há mais de 30 anos. A Justiça acolheu os argumentos e reconheceu a posse indígena, que antecede a reivindicação dos autores da ação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. A mistura obrigatória de etanol na gasolina vai aumentar e passar dos atuais 27% para 30%. A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e autorizada pelo governo. Segundo cálculos do Ministério de Minas e Energia, a mudança pode reduzir em até 11 centavos o preço do litro da gasolina nos postos. O governo também aprovou elevar de 14% para 15% a mistura de biodiesel no diesel comum, mas nesse caso não haverá impacto nos preços. Para garantir que as mudanças não causem danos aos veículos, o governo realizou testes em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia. Os estudos comprovaram a viabilidade técnica das novas misturas, que começam a valer a partir de 1º de agosto. Vale lembrar que a Lei do Combustível do Futuro, sancionada em outubro do ano passado, permite aumentar a mistura de etanol para até 30% e de biodiesel para até 25%. Significa, portanto, que ainda há espaço para futuras elevações desses percentuais. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço do boi gordo subiu nos últimos dias. O valor médio da arroba no indicador CPEA-Exalc, que estava pouco acima dos R$300 no começo do mês, agora se aproxima dos 320. A oferta de animais para abate não é das maiores, o que por si só ajuda a puxar o preço para cima. Até porque o pecuarista sabe disso e tem adotado uma postura mais firme na hora de negociar. Mas também pesa o fato de as exportações estarem aquecidas no mês de junho. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, vai suspender durante todo o mês de julho o programa que monitora a qualidade dos combustíveis no país. A justificativa para a medida, que foi anunciada essa semana, são os cortes no orçamento da agência. Significa que durante todo o mês que vem, a fiscalização que verifica se gasolina, diesel e outros combustíveis vendidos nos postos do país estão dentro dos padrões de qualidade não vai acontecer. Por causa do corte orçamentário, o levantamento semanal de preços de combustíveis também terá uma abrangência menor. A previsão inicial era monitorar preços em 459 municípios no segundo semestre. Agora, no entanto, a ação vai envolver, no máximo,
390 cidades, para combustíveis automotivos e apenas 175 para gás de cozinha. De acordo com a ANP, levando em consideração a inflação, os recursos repassados para a operação da agência caíram de 749 milhões de reais em 2013 para 134 milhões em 2024, um corte na casa de 80%. Para este ano, o orçamento previsto era de 140 milhões e 600 mil reais. Mas com bloqueios e contingenciamentos, o valor disponível caiu para pouco menos de 106 milhões de reais. Da Rádio 2, Milena Abreu. Aumenta o tempo de residência legal para brasileiro tirar cidadania em Portugal. O período subiu de 5 para 7 anos e vale para imigrantes de todos os países que falam português. A medida foi aprovada no Conselho de Ministros de Portugal. No caso de estrangeiros de nações que falam outras línguas, o tempo de residência legal no país vai dobrar, passar de 5 para 10 anos. A exigência de 7 anos para brasileiros só começa a contar quando o imigrante estiver com a autorização de residência e não com o tempo de espera pelo documento. O governo português também estabeleceu em 3 anos o tempo de residência legal no país para atribuir cidadania para os bebês nascidos por lá. Portanto, essa medida deixa de ser automática. O visto para procura de trabalho, um dos mais requisitados pelos brasileiros, será restrito a trabalhadores considerados pelo governo como qualificados. Além disso, o governo de Portugal vai criar a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, dentro da Polícia de Segurança Pública. Significa que fiscalização da imigração e da permanência de estrangeiros será realizada por uma força policial e não mais por um órgão civil. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907. O Ministério da Saúde liberou o uso da membrana amniótica no tratamento de queimaduras pelo SUS. O material coletado da placenta reduz infecções, acelera a cicatrização e alivia a dor. Também diminui a chance de formação de cicatrizes mais graves. A técnica foi aprovada pela Conitec em maio. A oferta deve começar em até 180 dias. Os critérios para doação saem em setembro, no novo regulamento do Sistema Nacional de Transplantes. Nos últimos 100 dias, o Ministério também incluiu transplantes de intestino e multivisceral na tabela SUS, criou o exame para doadores de coração e reajustou valores de tratamentos e líquidos de preservação de órgãos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Ministério da Cultura divulgou a lista final de propostas habilitadas e inabilitadas no programa Rouanet da Juventude. Foram mais de 1.000 projetos aprovados em 20 estados. A iniciativa investe R$6 milhões em ações formativas voltadas a jovens do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O programa busca ampliar o acesso ao fomento cultural e levar os recursos da Lei Rouanet a comunidades historicamente excluídas, como quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e moradores de periferias. As propostas envolvem várias linguagens: teatro, literatura, música, artes visuais, museus, memória e até jogos eletrônicos. O objetivo é incentivar a produção cultural e movimentar a economia nas regiões atendidas. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Estados do Mercosul e países associados reafirmam compromisso com a democracia e a ordem constitucional na região. Em nota conjunta, condenam a violência durante mobilizações na Bolívia e o atentado contra o senador Miguel Uribe Turbay, na Colômbia. O grupo pede respeito à democracia e defende um ambiente de paz e legalidade para o exercício dos direitos políticos. Também reforçam que atos de violência e instabilidade atentam contra os princípios fundamentais da integração regional. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim. A Operação Acolhida já levou 150 mil venezuelanos a novas cidades no Brasil. A iniciativa do governo federal busca distribuir os migrantes pelo país para facilitar o acesso a trabalho e melhores condições de vida. Desde 2018, mais de 1.100 municípios passaram a acolher essas pessoas. A interiorização é a última etapa da integração dos venezuelanos no país. O governo coordena o processo com apoio de mais de 120 parceiros entre ministérios, agências da ONU e entidades da sociedade civil. O deslocamento é voluntário, seguro e organizado, com foco na autonomia e na inserção social e econômica. A operação se baseia em 3 eixos: controle na fronteira, acolhimento e interiorização. Esta última ocorre por 4 modalidades: transferência entre abrigos, reunião com familiares, acolhida por conhecidos e preenchimento de vaga de emprego já identificada. A estratégia facilita a realocação de forma gratuita e segura, ajudando a reduzir a vulnerabilidade social e promovendo a integração dos migrantes. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Brasil voltou a exportar carne de aves para mais países. 16 nações já retiraram as restrições que haviam imposto por causa da gripe aviária. A informação veio por nota oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. A medida havia sido tomada após a confirmação de um foco da doença em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Com o fim do chamado vazio sanitário e sem novos casos registrados, o Brasil retomou o status de país livre da gripe aviária. Entre os países que já liberaram as exportações estão Egito, Paraguai, Bolívia e Vietnã. Outros ainda mantêm restrições que variam de suspensão total a limitações específicas para o Rio Grande do Sul ou só para o município de Montenegro. O MAPA informa ainda que segue em contato com autoridades sanitárias internacionais para restabelecer o comércio com os demais mercados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. A safra brasileira de arroz será a maior no ciclo 24-25, indica a projeção da Conab. Diz que a produção total ficará em torno de 12.150.000 toneladas, alta de 15% na comparação com a colheita anterior. O órgão ainda fala em um crescimento da área de cultivo na casa de 7% para mais de 1.700.000 hectares. E o rendimento esperado também é 7% maior, em torno de 7 toneladas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523-3025. 2523-3025. A partir de 1º de julho, a Polícia Federal fica responsável pela fiscalização de CACs, o registro de licença e controle das atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores também serão atribuição da PF, mas até 1º de julho continuam sendo de responsabilidade do Exército.
Até maio, cerca de 600 servidores da Polícia Federal tinham sido qualificados para assumir as atividades que ainda são coordenadas no âmbito militar. Devem ser criadas 123 delegacias de controle de armas nas capitais das 27 unidades da Federação e em 96 núcleos de controle de armas em delegacias federais no interior do país. A Polícia Federal informou que está desenvolvendo um painel para trazer mais transparência aos dados estatísticos de processos relacionados a colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. A proposta é centralizar informações sobre as atividades relativas aos CACs. No mês passado, o Ministério da Justiça liberou R$20 milhões para a Polícia Federal assumir essa fiscalização. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Desde março, data do lançamento do crédito do trabalhador, também conhecido como consignado do CLT, mais de 2.600.000 trabalhadores com carteira assinada já pegaram empréstimos com desconto em folha, totalizando 15 bilhões e 900 milhões de reais até o dia 16 de junho. De acordo com o balanço do Ministério do Trabalho e Emprego, a maioria dos tomadores de empréstimos, 6 em cada 10, tem renda de até 4 salários mínimos. Junto, esse grupo concentrou entre 21 de março e 9 de junho cerca de 7 bilhões de reais em empréstimos. Nacionalmente falando, o valor médio do empréstimo é de R$ 5.958,78. No entanto, a análise por faixa de renda mostra que a média dos valores contratados varia de acordo com a faixa salarial. A média do empréstimo contratado por trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos é de R$ 3.391,60. Já entre os que recebem mais de 8 salários, o valor médio contratado salta para R$ 9.079,23. Recorte por estado mostra que São Paulo lidera as contratações com R$ 4,5 bilhões de reais em contratos do consignado CLT no período analisado, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. Lembrando que a linha de crédito do trabalhador é oferecido para quem tem carteira assinada e o valor das parcelas é descontado direto do salário. Dá para usar o FGTS como garantia e fazer o pedido pelo aplicativo da carteira de trabalho digital ou direto no banco, pessoalmente ou por meio de aplicativos bancários. Da Rádio 2, Milena Abreu. Planos de saúde individual pode ter reajuste de até 6%. A alta foi autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O teto é de 6,06% para o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares já contratados. Esse aumento é referente ao período de maio de 2025 a abril de 2026 e vai ser aplicado no mês de aniversário do plano. No caso dos que vencem em maio ou junho, o reajuste deve ocorrer em julho ou, no máximo, em agosto. A ANS justifica que o objetivo do teto é proteger o consumidor de altas abusivas e garantir a sustentabilidade do setor. Para o reajuste, a agência usa uma metodologia de cálculo aplicada desde 2019. Ela combina a variação das despesas assistenciais com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo a ANS, as despesas assistenciais per capita nos planos individuais regulamentados subiram quase 10% em 2024 comparado a 2023. Mas a decisão da ANS recebeu críticas do Instituto de Defesa do Consumidor por excluir da medida os planos coletivos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A produção nacional de amendoim no ciclo 24-25 vai crescer nada menos que 57%. A Conab fala em quase 1.200.000 toneladas no total, contra cerca de 730 mil no ciclo anterior. Isso na soma das duas safras. O rendimento deve aumentar 44%, com um clima mais favorável para mais de 4 toneladas por hectare, somado a um avanço de 9% da área plantada para 280 mil hectares. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Brasileiros pretendem comprar mais nos próximos meses. É o que indica o ICF, Índice de Intenção de Consumo das Famílias, que é calculado pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O indicador registrou, nesse mês de junho, avanço de 0,5% em relação a maio e somou 102,4 pontos. Quando o ICF está acima de 100 pontos, indica uma percepção geral de satisfação com as condições econômicas no curto e no médio prazos. Na análise da CNC, o indicador de intenção de consumo das famílias cresceu este mês, principalmente por causa do avanço do acesso ao crédito. Esse é um dos componentes do índice e foi o que mais avançou em relação a maio, com alta de 2,5%. Ao todo, são 7 os componentes do ICF. Além do que mede a percepção de acesso ao crédito, também avançaram em relação ao mês passado os indicadores que mensuram a renda atual, o nível de consumo atual, a perspectiva profissional, a perspectiva de consumo e o momento ser favorável ou não para a aquisição de bens duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos e veículos, por exemplo. O único componente que variou no campo negativo foi o que mede a percepção do consumidor em relação ao emprego atual, que somou 125 pontos em junho, 0,1% a menos em relação a maio. Da Rádio 2, Milena Abreu. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.